capítulo 19 do livro de Jeremias, o profeta, vai dizer assim: Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de barro do oleiro e leva contigo dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta oriental, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei um tal mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei e nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Nom, mas vale da matança. E dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos e pelas mãos dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para a comida das aves do céu e dos animais da terra. E farei desta cidade objeto de espanto e de assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu amigo, no cerco e no aperto com que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. E então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim quebrarei a este povo e a esta cidade, como quem quebra um vaso de barro, que não pode mais refazer-se, e em Tofete se enterrarão, porque não haverá um outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos telhados eles queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinham enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas aldeias, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 19 de Jeremias vai falar sobre a lição da botija quebrada. Quando nós compreendemos que nós somos o barro e Deus é o nosso oleiro, e o que simboliza a quebra da botija? Significa que a nossa botija, ela precisa estar de acordo com o querer e a vontade do nosso Criador. Um Criador, quando ele cria algo, ele é o único que conhece todos os processos, procedimentos, conhece por dentro, conhece pelos lados, conhece por fora, conhece a extensão, a altura, a dimensão. E quando nós nos deparamos como essa botija, nós nos deparamos como o barro diante das mãos do Senhor. Quantas vezes nós, na nossa incapacidade como ser humano, queremos fazer as coisas conforme o nosso querer e conforme a nossa vontade.
E quantas vezes nós nos deparamos em meio a situações adversas, às dificuldades, aos problemas, às situações difíceis, porque nós simplesmente não paramos para ouvir a voz de Deus. Quando nós compreendemos que há um Criador acima de nós, acima de tudo e acima de todos, e que somente esse Criador tem a capacidade de compreender cada um de nós, porque somos diferentes um do outro no quesito de aparência, no quesito de formação. É só olharmos para as nossas digitais, porque nem os gêmeos têm as digitais iguais. Então somos cada um seres únicos, específicos, preparados e vindos para este mundo com um propósito divino, um propósito de Deus, porque se nós estamos aqui, nós temos um propósito de Deus. E diante desse propósito de Deus, ninguém pode fugir, porque a vontade dele vai acima do que nós pensamos ou imaginamos. Toda a nossa vida, todos os nossos passos, todo o nosso ser está diante do Senhor. E aqui nesse texto, Deus diz que muitos abandonaram Ele e foram viver os seus próprios interesses. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele quer nos unir, o Senhor, Ele quer nos preparar para o nosso propósito. E quando o Senhor ele quer preparar-nos para os nossos propósitos, muitas vezes o propósito parece ser árduo à nossa carne, mas é edificante ao nosso espírito, à nossa alma. E o que nós precisamos preservar é a nossa alma. E o quão difícil é para nós e o quão incapaz nós somos de nós mesmos cuidarmos da nossa alma se não for através do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor ele entregou o seu Filho para morrer por nós, o Messias amado, o Cristo, ele ressuscitou. E ele disse que ele precisava ir até o Pai para que o Espírito Santo, o Consolador, pudesse estar conosco. E hoje nós temos o Consolador. O Consolador é aquele que nos direciona, é aquele que nos fala aonde nós erramos, aonde nós falhamos e o que nós podemos melhorar. O Espírito Santo, aquele que consola as nossas almas, é aquele que diz para mim e para você que independente do que nós estamos passando, independente das circunstâncias da vida, existe um Pai que nos acolhe, que nos direciona, que está conosco e que não nos abandona, independentemente das nossas fraquezas, independentemente daquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos vigiar, precisamos orar e vigiar, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos mostrar, precisamos estar ligados a tudo aquilo que o Senhor quer fazer, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. E todos os dias que nós plantarmos, nós vamos saber que existirá uma colheita. E nós precisamos estar preparados. Porque assim como no Egito houve 7 anos de abundância, mas também houve 7 anos de seca. Será que estamos preparados hoje? Será que estamos nos preparando para o dia de amanhã? Será que estamos nos alicerçando hoje? Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Precisamos compreender que essa palavra ela é viva e eficaz e não há nada que possa ir contra a palavra de Deus.
tudo aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Quantas guerras, quantas aflições, quantas coisas estão acontecendo, mas porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então nós precisamos apreciar que não existe outros deuses além do nosso Deus. Não adianta nos prostrarmos diante de imagens, não adianta nos prostrarmos diante de homens, não adianta nos prostrarmos diante de qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. É Ele que merece toda a nossa adoração, é Ele que merece todo o nosso louvor, é Ele que merece toda a nossa vida e o nosso coração. E por isso Jeremias, ele escreve sobre essa palavra que o Senhor, Ele vai fazer a sua justiça. Muitos ignoravam a pregação de Jeremias, as palavras que Deus falava para Jeremias, mas ele pronunciava, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é força, e não há nada que possa contra a palavra do nosso Deus. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Que o Espírito Santo venha te consolar hoje. E que possamos adorar somente o nosso único e eterno Criador, o Deus de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua casa, o seu lar. Que Deus te guie em todas as coisas e que possamos sempre levar a palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.